Olá, pessoal. Aqui, ó, short de piscina, rede. Vamos melhorar aqui esse cenário, né? Senão fica muito difícil. Assim fica melhor, né? Na espontaneidade, no ao vivo. Me falaram ontem, né, algumas pessoas sobre o 1º de maio, sobre uma live no 1º de maio, e eu tive alguma dificuldade. Primeiro, meu momento emocional não era de quem estava disposta a fazer uma live. E segundo, porque eu precisava de algum tempo para organizar a cabeça sobre tudo que vem acontecendo com a classe trabalhadora, de um modo em geral, para poder fazer uma análise isenta, sem paixão, que é normalmente o meu perfil, né? Eu só consigo fazer lives apaixonadas quando as questões são de muita violência civil, né? Muita violência aos direitos humanos. No momento, para a classe trabalhadora, o que os trabalhadores do país estão vivendo. Ô, meu amigo Luizinho, grande Luizinho, meu irmão mesmo, meu irmão de coração. Viu lá o lance da Uruguaiana? Eu também me lembro dos nossos papos, daquele PF de 10, maravilhoso, né? A gente tirando das pedras uma candidatura para o Eduardo Paes, que estava na Grécia. Por isso que eu me afastei da política, Luizinho. Política esquece. Eu acho que não estão errado não, porque se fosse lembrar, meu Deus do céu, não saía nem de casa, né? Porque faz tanta promessa que não pode cumprir, não é não? Mas voltamos ao Dia do Trabalho. Hoje nós temos 6 milhões de pessoas desempregadas que não procuram emprego porque sabem que não vão conseguir. Tem também... Bom dia, Jana! Essa mulher linda, mulher preta de luta, que entra no meu Face e fala assim, vou botar meu carão aqui no seu Face. Eu falo, coloca o carão no Face, amiga, porque você é do poder. E tem 6 milhões de brasileiros que não estão procurando emprego. Fora os 14 milhões que estão desempregados e com alguma esperança e tal. Eu não tenho aqui, no que eu vou dizer, nenhuma paixão partidária, nada. Porque quando eu decidi me afastar da vida pública, eu decidi que, num primeiro momento, eu ia ter ali alguma paixão, algum fogo imenso por essas questões, mas que ele se apagaria, porque o fogo da paixão partidária precisa ser alimentado. O meu eu não alimento mesmo, né? Porque não me compensa, né? E aí, vamos falar com todas as pessoas. Boa tarde, Fátima. Na luta, querida. Na luta, você é sempre uma amiga querida de muitos anos e de muita luta, né? E aí, como essa é uma live mais soft, né? Que eu não fiz realmente ontem, para poder ter essa oportunidade, saudar as pessoas que eu não vejo há muito tempo. E de dizer o seguinte, fora essas paixões partidárias que eu estava me referindo, e de modo isento, porque como eu sempre digo aqui e na vida, eu nunca fiz política. Bom dia, Guto! Já é boa tarde, né? Bom domingo pra você. Olha, 15 para as 13, eu dando bom dia, mas eu acordo cedo, hein? Acordo 5 da matina. Mas é que fico, às vezes não sei nem se domingo é domingo. Fala, Nilo! Boa tarde. Eu vejo que, assim, eu tenho alguns amigos que insistem, né, na defesa do presidente em exercício, lá o Bozo, né? Questão de gosto, né? Não se discute. Mas no Dia do Trabalho eu faria uma live
falando para chamar essas pessoas à responsabilidade do que significa 6 milhões de brasileiros sem procurar emprego, porque sabem que não vão achar, e de mais 14 milhões que perderam os seus. Eu sou professora, eu sempre digo isso, sou professora do município de Paraty, estado do Rio de Janeiro. Minha matrícula mais antiga é 200.073. É sempre assim que eu gosto de me identificar, porque não tem anonimato nisso. Eu não gosto de sujeito oculto, nem sujeito indeterminado da oração. E na qualidade de professora, e vejo outros professores do Brasil que eu me relaciono, mesmo no estado do Rio e fora dele, os testemunhos do quanto eles estão sendo coagidos a voltar a trabalhar. Nós já tivemos a fase da galera do comércio, do turismo, os nossos bravos colegas profissionais trabalhadores da saúde, trabalhando sem nenhuma condição. Minha mãe que passou aqui atrás, ó, lindamente de andador, já vai procurando o rumo dela lá dentro, que está valendo aqui, na varanda. Essas pessoas que trabalharam na linha de frente, num primeiro momento, não tiveram apoio nenhum, acreditando demais de que pudesse melhorar, de que pudesse dar certo, como todos nós, que achávamos que seria uma paradinha ali de 1 mês, 2, 3, como foi a gripe suína. Mas nós não levamos em consideração que nós tínhamos um louco na posição de estadista e que não sabe o que é ser um estadista. E eu estou falando isso sem crítica pessoal ao personagem, né? Porque o que acontece? A política pública, ela não tem dono. Para isso que as pessoas elegem seus mandatários, para que eles as representem. Então eu não acredito de verdade que ninguém queira morrer pelo Bozo, né? Então o Bozo deveria ter representado, inclusive, aqueles que depositaram seu crédito e seu voto na proposta mentirosa que ele apresentou. Então hoje nós temos mais de 400 mil mortes. Isso somado, esse valor não dá as 2 guerras que o Brasil participou somadas. A guerra é aquilo que a pessoa vai para lá e tem autoridade para matar o igual, né? Vai lá e paf, 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 mata, né? O narcotráfico, que matou mais que as guerras, não matou 400 mil pessoas em 1 ano e 4 meses. Nós não temos vacina porque o governo federal, que é responsável pela política pública de saúde, não comprou a vacina. Né? Isso é sério, porque é assim, eu não posso ir lá com a graninha da poupança e comprar vacina para tomar, pif, tomei. Não posso. Tem que esperar que o governo dê a vacina para mim. O governo liberou a vacina para os empresários comprar. Já que queria jogar dessa forma, podia também ter liberado para os sindicatos comprar. Porque a gente fazia aquela tal de vaquinha, não é verdade? E fortaleceríamos os sindicatos, que representam a classe trabalhadora, e os sindicatos, que têm CNPJ tudo bonitinho, compraria a vacina, mas não. O governo liberou para os empresários, comprou. E mais uma vez a classe trabalhadora é massacrada pela possibilidade de contrair a doença e via óbito. E por que eu digo isso, via óbito? Tem gente que diz assim, ó, isso aí é cachorro, é igual a gente passa, o professor passa
para gravar as videoaulas. O cachorro late, o carro do ovo passa, o carro do material de limpeza passa, a pessoa chama para avisar que a panela, o arroz está queimando. Se você não está em casa, o arroz não queima. Mas se você está, alguém avisa, desliga a panela do arroz, porque eu não posso ir agora. Não é verdade? E o que acontece é que nós, trabalhadores, profissionais de educação, não temos nada disso levado em consideração. Faz uma operação matemática simples, não é? Nós todos estamos trabalhando em ensino remoto com a nossa internet, com o nosso telefone ou com o nosso computador na lida do ensino remoto. Aí você vai dizer assim, ninguém aguenta mais esse papo de que o professor está trabalhando com os seus equipamentos. Não é um papo, é uma realidade, né? Mas tudo bem também se não aguentar. Só que eu acho o seguinte, o nosso vale-refeição é R$450. Acho um valor relativo em condições normais de temperatura e pressão, né? Coisa que não está acontecendo. Quando começou a pandemia, o nosso valor também era esse, R$450. Só que o pacote de arroz de 5 quilos, do melhor, custava R$9,50. Agora custa o mais barato, R$18. E o que a gente está acostumado a comprar, que aqui nessa região a gente gosta muito do Tio João e do Fantástico, eu adoro o Fantástico, lá no Rio não tem. Mas aqui o arroz Fantástico é R$25. Aqui no mercadinho, boa tarde, amore. Aqui no mercadinho, que eu também não vou queimar o filme do rapaz, que eu tenho tentado fortalecer a economia local, mas o vizinho ali, que ajuda a gente aqui com algumas coisas, comprou 2 carré. 2 unidades, 2 bifinhos de carne de porco, aquele que via de regra era o mais barato, e pagou R$17. 2 bifinhos, não é? E ali no supermercado na cidade tinha ali coisa de uma promoção de R$13 o quilo. Eu cheguei um dia depois da promoção, estava 26. Eu falei, nossa, mas tá tão caro. E você, mas ontem estava 13. Quer dizer, quem pode vender a 13 não precisa vender a 26. Mas não há fiscalização para ajudar o pobre. Da mesma maneira que não houve boa vontade para liberar, já que ia liberar para alguém comprar vacina que o governo federal não está comprando, que os sindicatos comprassem as vacinas para vacinar a classe trabalhadora. Mas quer que as pessoas voltem a trabalhar. Nós, na educação, estamos sofrendo todo tipo de assédio para que a gente volte a ter aula presencial. Bacana. Molhar aqui a palavra. Beleza. Eu adoraria. Estou há 14 meses dentro de casa e quem convive comigo sabe que eu não saio. Estou pegada com isso. Psicótica. Acho que tudo é Covid. E adoraria voltar. E vou voltar. Só que antes, quando a gente entrou em isolamento, aqui em Paraty, meio-dia do dia 16 de março de 2020, eu já não retornei para a minha aula presencial do turno da tarde nesse dia. E nesse dia eu já tinha visto as notícias, porque eu sou aquela, né, que tem insônia, eu vejo notícia, né? Eu leio o New York Times, leio o Le Monde, leio o Globo, leio o JB, leio o Dia, leio esse, leio tudo que tem para ler. E já fui com a minha toalhinha, um vidro de álcool, e pedi para as crianças não abraçarem, porque eu estava com gripe, eu não sabia bem o que era. E daquele dia, de manhã, eu tive esse comportamento e à tarde eu já não voltei. A pedida era não voltar quem tivesse mais de 60 e comorbidades, que é o meu caso. E naquele momento, a gente não tinha dado de óbitos.
15 dias depois, 20 dias depois, eram 20 óbitos diariamente. E depois 60 óbitos, que se estabilizou entre 60 e 100 óbitos diários por muito tempo. Pode pesquisar, dá um Google aí, pesquisa. E nós, no ensino remoto, aprendendo a fazer isso, porque ninguém tinha nos ensinado a fazer isso, conseguindo plataformas. Eu me lembro como se fosse hoje, eu pesquisando, porque eu sou uma pessoa que tenho insônia, logo pesquiso. Consegui descobrir o Google Meet, que era para poucas pessoas. O início do WhatsApp para reunir com 4 pessoas, e tinha o Google Meet. E eu, inclusive, mandei para minha coordenadora na época, a Janiele, falou assim, ó, tem essa ferramenta aqui. Vamos descobrir como é que funciona para estar todo mundo junto. E ela foi, pesquisou, e logo, 15 dias depois, o Google Meet virou uma realidade que está aí colocada até hoje. Então, eu estou falando isso só para dizer o seguinte, o professor não tem se omitido. Ele tem trabalhado na perspectiva de somar esforços para que todas as pessoas tenham uma condição melhor de segurança, de aprendizado, de vida, não é verdade? E de remuneração. Não adianta ficar preocupado se eu preciso trabalhar para ter dinheiro. Se morrer não vai precisar de dinheiro, né? Vai deixar a dívida para quem fica, né? Se eu estou mortinha da Silva, eu já pago um plano funeral, eu preciso de dinheiro para quê? Não preciso de dinheiro. E é uma visão míope e equivocada de que o professor tem que dar conta das demandas internas familiares. A pandemia mostrou bem o que a gente vive no dia a dia. Então nós, da classe trabalhadora, profissionais de educação, e nisso eu incluo o pessoal de apoio, as merendeiras, os serventes, as pessoas da secretaria, as pessoas do restaurante. Sabe por quê? Porque a gente na escola, e eu trabalho numa escola com 650 alunos, né? Eu tenho muita honra de trabalhar na Escola da Mangueira, que já foi a melhor escola da Costa Verde. Que não tinha escola pública, não tinha objetivo, não tinha ninguém. A melhor escola da Costa Verde. Trabalhava o filho do peão, estudava o filho do peão e o filho do doutor, o filho do vereador. Muito bem, a Escola da Mangueira, não é? Essas pessoas não estão tendo a recíproca verdadeira para voltar a trabalhar. A Escola da Mangueira é uma unidade escolar gigante, linda, que tem muita universidade no Brasil que não tem a estrutura da Escola da Mangueira. Não vê uma pintura de cal há mais de 8 anos. As janelas, não tem janela. A minha sala, por exemplo, não tem. Eu colei um plástico. Depois a professora que me substituiu na sala arrancou o plástico. Eu botei o plástico porque quando fazia sol torrava as crianças. Quando chovia encharcava as crianças. Não é? Mas não tiveram coragem de botar uma janela lá. A escola, como todas, porque ninguém estava esperando uma pandemia, tem uma ventilação relativa. Então, quando os pais querem muito voltar à aula presencial, eu pergunto, para que objetivamente? Porque a pandemia mostrou que a escola é responsável pelo ensino. Volto a dizer, a escola é responsável pelo ensino. A família é responsável pela criança. Criança é igual abelha, voa. Criança gosta de afeto. Eu amo. Criança leva todos os meus trocados. E eu dou sorte que as turmas que eles montam para mim é aquela criança super peralta, levada, que o outro professor já remanejou porque não deu conta. Eles juntam 25 e botam lá na denizão. Dá um estranhamento inicial deles, meu, e depois sabe o que acontece? Juntos, eu e as crianças nos transformamos nos melhores. Essas crianças saem no final do ano como os melhores da escola. A turma é a melhor, a sala é a mais enfeitada, as crianças ficam bem. Teve uma vez que a coordenadora entrou e falou assim, ué, o que está acontecendo? Eu entrei na mesma turma, estavam todos quietos, copiando a tarefa do quadro e eu recortando EVA para enfeitar a sala. Quando eu cheguei, eles andavam em cima da mesa, falavam em sexo o tempo inteiro e gritavam sem parar. Agora, eu gosto de fazer o meu ofício à minha moda.
Sou do tempo do ábaco. Não tinha EVA. O enfeite era de papel crepom. O enfeito era de... aquele papel amarelinho, de papel pardo. Aí você vem me dizer, Eric, meu amor, boa tarde pra você, dá um beijo na Priscila, eu tô com saudade dela. Muita saudade dela. E aí você vem me dizer que o professor não gosta de trabalhar. Então, nessa live dedicada ao Dia do Trabalho, que foi ontem, eu queria dizer o seguinte: o professor trabalha demais, trabalha noite e dia. E se existem crianças hoje que a gente encontra, que foram crianças e são adultos valorosos, que a gente encontra hoje, eu chego e me emociono. Trabalhando com uma vida produtiva, sendo colegas de profissão, dando aula, sendo médico, sendo dentista, sendo empresários em Paraty, como eu tenho a Miriam do restaurante da Miroca, que eu tenho um orgulho dela imenso, que foi minha aluna pequena, foi minha aluna no curso de professores, de formação de professores, depois a encontrei no Rio, fazendo universidade, numa universidade pública, e eu sempre dizia, qualquer aluno pode ser protagonista em uma universidade pública. Porque não adianta ir atrás de mim na escola particular, eu dou aula lá, mas a aula que eu dou lá, eu dou aqui. Então nós, professores, somos valentes, somos pessoas que tiramos leite de pedra e dinheiro do bolso para vivenciar o nosso ofício. Nós estamos para voltar à aula presencial com aquele cartão alimentação de 450. Quando a pandemia começou, o saco de arroz era 9,50 e agora é 25, não é? Mas nós vamos continuar comprando as coisas para fazer a vida dos nossos alunos melhor. Antes a gente chegava, estava entupido de material didático, a despensa da escola. Hoje a gente leva o nosso próprio papel higiênico, não é verdade? Para o professor tomar um cafezinho, cada professor do turno leva um pacote de açúcar e um pacote de café, porque senão não tem cafezinho. Me lembro da falecida Biluca, Deus a tenha no reino da glória, que eu vou encontrar com ela no dia do juízo, dizendo numa reunião de professores no galpão da Escola da Mangueira para o prefeito, que era o Edson Lacerda, o seguinte: Edson, o café dos professores é a prefeitura que tem que dar. Qualquer empresa é a prefeitura que tem que dar. Não existe isso do trabalhador comprar seu próprio café. Veja bem no que nós nos transformamos. Dizer que o professor não gosta de trabalhar é um crime. Dizer que o professor se vale de uma condição, de uma comorbidade, de uma pandemia para ficar em casa é simplesmente desumano. Porque cada um está com o seu problema, está com a sua piração. Eu parei no hospital 2 vezes com crise de ansiedade. Perdi as funções fisiológicas do corpo, fazia xixi, fazia cocô, tudo perna abaixo, caída dura. Pensei que ia morrer, desmaiada. Me levaram para o Hospital Municipal Hugo Miranda e a médica falou: ansiedade, crise de ansiedade. Fui parar no hospital cheio de Covid 2 vezes. Então, faço aqui um apelo público, não é? Sempre tem alguém que transmite o vídeo para quem é de direito, né? O que é muito bom. Por isso que eu já me identifico e já boto o meu nome. A cara é mais conhecida que Tostão, mas vale botar o nome, a matrícula, né? Porque as pessoas que trabalham de forma transparente precisam trabalhar dessa forma. Não estou falando nada que ofenda ninguém, porque a verdade não ofende, a verdade liberta, não é? E dizer o seguinte: a gente está disposto a voltar a trabalhar. E se quisessem mesmo que a gente voltasse a trabalhar, fazia uma lei especial, porque o município pode, porque o STF decretou que o estado e o município pode tratar a pandemia como quiser,
do ponto de vista da segurança do trabalho e da população, e colocar os professores junto com o pessoal da saúde e vacinar. A gente já tinha tomado a segunda dose, a gente já tinha voltado a trabalhar. Ó que beleza, ó que maravilha, ó que sucesso. Porque a criança, ela é transmissora potencial, porque ela é assintomática e é muito mais resistente ao vírus, como é resistente à febre. Um adulto com 39 graus fica caindo pelas tabelas. Uma criança com 39, 40 graus de febre está brincando no quintal. Se quisesse mesmo pra gente trabalhar, que acredita mesmo que o professor não gosta de trabalhar, faz assim, ó. Bota aí uma questão especial, porque nós não somos tantos assim, e mete a vacina no professor. E já dá as 2 doses. Porque se tivesse feito isso antes, todos nós já tínhamos tomado as 2 doses e já estávamos lindos. Já estávamos lindos. Com o ano letivo bombando, os pais se livrando das crianças, né? Porque a rapadura é doce, mas não é mole, não. E nós que convivemos com os bebês sabemos que não é. Porque a família vive com 1, 2, 3 crianças, com aquele ritmo. A gente vive com 25, cada um de um ritmo, cada um com uma criação, cada um com uma demanda, cada um com um sentimento, cada um com uma carência, cada um com uma alegria, cada um com uma alimentação diferenciada na barriga. Porque a gente não pode esquecer disso. As crianças da periferia desse Brasil são crianças famintas, em sua maioria. Não são todas, mas são famintas. E eu digo o seguinte, vacina o professor. Vacina o professor. Vacina o professor com as 2 doses e bota ele lá. Agora, o que é uma sacanagem é botar o professor, classe trabalhadora, sem vacina para dar aula. A gente vai fazer o quê? Vai rejeitar a criança que muitas vezes já é rejeitada na família? Vai rejeitar a criança a um abraço? Vai rejeitar a criança a um carinho? Eu sou super carinhosa. Muitas vezes eu dou aula com eles sentados no meu colo. Tem criança que dá problema aos montes em casa. E que a mãe vai aqui, olha só, desculpa que eu assim, assado. Não sei, aqui é uma benção. Aqui não faz nada disso comigo. Aqui é uma delícia. Aqui a gente faz carinho. Eles me ensinam a mexer na rede social, no YouTube. Me ensinam a fazer origami. Me ensinam a baixar música. Me ensina SnapTube que baixa música. Me ensina música pancadão, trance. Eles me ensinam demais. Porque eu dou aula para criança do 3º milênio. Eu não dou aula para criança do século XVI. Então eu aprendo muito mais essas coisas eletrônicas com os meus alunos de 8, 9, 10 anos do que com qualquer outra pessoa. Eu estou aberta a aprender com eles. Eu dou aula em Paraty há 35 anos, os meus alunos me encontram, me reconhecem, eu já não reconheço mais, porque eu estou dando aula para os netos deles. Me abraçam, me beijam, fala pro filho, ó, tia Denise, aquele homão, me chamando de tia Denise, aquela senhora, pro neto, no outro dia, Denise. Eu falei, vou dar aula pro seu filho, não, você é meu neto. Eu falei, tá. Agora, para fazer tudo isso dessa forma, e eu sou durona, porque a criança precisa de limite, precisa do limite, mas precisa do carinho, precisa da escuta. Precisa da atenção, precisa de passar por ele olhando a tarefa enquanto faz a tarefa do caderno e fazer assim na orelhinha dele, ó. Aí a criança olha pra cima assim, aí eu faço. Aí ela vira pra mim e faz. Isso é a melhor coisa que tem. Porque às vezes esse é o gesto de brincadeira e carinho que ela vai receber durante o dia inteiro. Quiçá a semana inteira. Comigo não, porque eu faço isso todo dia. Mas em casa, muitas vezes, isso não acontece. Então eu gostaria muito nessa live, em homenagem ao 1º de maio, Dia do Trabalhador. Claro que eu estou falando mais dos professores, porque eu faço parte dessa classe trabalhadora aguerrida. Essa classe trabalhadora que não foge à luta, que não larga a mão do colega, que não larga a mão da criança. Eu tive, há um mês atrás, bastante ruim da depressão, e foram os meus colegas que me socorreram com oração, com bênção, com ligação. Sabem que eu durmo pouco, então me ligavam meia-noite, 1h da manhã, eu atendia prontamente porque estava acordado. Fala, amiga, ainda não conseguiu dormir? Você tá bem, não fica assim.
tenta fazer outra coisa. E com isso eu já fiz. Já aprendi a fazer defumados, já aprendi a fazer marchetaria, já aprendi a fazer caixa, já aprendi o artesanato, que eu nem gosto muito. Ainda ontem estava publicando, trocando bateria de relógio, que é uma atividade delicada que eu sempre gostei, mas a Cátia, quando veio do Rio, trouxe o meu equipamento para trocar as baterias do relógio, eu troquei, e foram eles que seguraram a minha mão. Então a esses professores e amigos, e pessoal de apoio, e funcionários públicos, eu dedico essa live. Tem que parar com essa bobagem de que o servidor público não gosta de trabalhar. Tem que parar de satanizar o servidor público. Sabe por quê? Porque o servidor público é que garante que esse país não fique mais bagunçado do que já está. Porque o servidor público tem a memória. O servidor público consegue, de alguma maneira, driblar a adversidade e manter o espírito republicano, que não beneficia nenhum nem outro. Como a administração pública nesse país é extremamente politizada, tudo que você fala levam para o lado pessoal, acha que é político, acha que é oposição, não é oposição. Ninguém faz oposição. O nosso partido é o da educação, é o do trabalho. Agora a gente quer ter condições de trabalho, a gente não pode dar aula para 650 alunos com um bebedouro. A direção comprou lá 2 bebedouros ano passado. Como eu não estou na escola, não sei se instalaram, mas foi um perrengue para comprar 2 bebedouros. Temos o grupo de professores proporcional a 650 alunos. E agora vai ter mais, porque vai ter 6º ano na escola da Mangueira. Mas tem um banheiro para professor. Então as condições sanitárias não são adequadas. E tivemos 14 meses para arrumar isso. E não arrumamos. Não é papo de oposição. É papo de quem ama a educação desse país. Quem ama o serviço público e acha que o serviço público pode dar certo. No outro dia o idiota do Guedes, e vai aqui de novo, não é uma questão de partido, ele ser do Bozo ou de não ser, foi lá e disse o seguinte: a longevidade nesse país vai acabar com o país. E eu botei lá. E aí faz o que com o velhinho? Mata o velhinho? A ideia é essa. Porque a Europa é toda idosa. O Chile, aqui na América Latina, tem muito idoso, uma população idosa gigante. Sabe o que eles fazem? Criam condições de vida melhor para o idoso. De habitação gratuita, que aí tem o tutor quando o idoso é sozinho. E aí esse tutor, quando o idoso vem a óbito, entrega lá o imóvel, aí fazem uma reforma do necessário e passam para um outro idoso. Isso no Chile, ali na esquina, né? Na Europa, eles têm programas intergeracional onde o jovem estudante recebe uma ajuda de custo para ir lá ler para o idoso, ir na farmácia para o idoso, e fazer compra no supermercado para o idoso, andar com o cachorro idoso. E se o idoso não tem problema de mobilidade, dá uma voltinha com o idoso na praça. Agora o Brasil resolveu satanizar o idoso. Quer dizer, resolveu satanizar tudo que traz raiz, que traz identidade, que traz fortalecimento para esse país, que é um país do cacete, me desculpa a expressão. Por isso que eu ainda não fui embora, não foi por falta de oportunidade, é porque eu amo o meu país. E resolveram satanizar os pilares que mantêm ainda um pouco de ordem nesse país, que é o servidor público, os índios, os idosos, os profissionais de saúde, os professores. Agora não pode satanizar o empresário, né? A JBS, aquela da confusão, do amigo do Temer carregando a malinha com 500 mil. Sabe qual foi o lucro da JBS? Esse ano de 2020, com pandemia, vende carne. Chuta, bebê. 22 bilhões, dá um Google aí. Sabe que foi o lucro do Banco Itaú, do Banco Santander, do Banco do Bradesco? Esse eu não vou falar. Porque como não estava no escândalo da coisa, eu não vou falar, cada um dá o Google e procura saber. Agora, a grande sacanagem para quebrar o Brasil é o servidor público.
é o professor, é o profissional de saúde. A saúde, você tem ideia do que é uma pessoa ser entubada, sem anestesia e passar sem anestesia, sem equipamento, porque ninguém comprou? É uma situação análoga à da tortura. E é isso que nós estamos vivendo. O meu recado está dado, o meu amor, o meu afeto, o meu carinho, a minha dedicação extrema a todos os meus colegas servidores públicos, a todos os meus colegas professores desse país, que é lindo, que não tem nada a ver com o sistema de governo. O país é maravilhoso e nós já passamos por essas situações outras vezes, pandemia não. Mas essas situações políticas delicadas e estamos passando agora mais grave, mas vamos superar e vamos, com a força do trabalho do servidor público e dos professores, reerguer esse país para que ele seja mais humano. Para que ele seja mais humano e mais igualitário. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir. Porque aquele hino lá, que estão usando de forma indevida, e aquela bandeira lá que é minha, não é do Bozo, ele se apropriou das cores verde e amarelo e fez cocô e sentou em cima das cores do nosso Brasil. O brasileiro não pode entrar em 163 países. Persona não grata por causa da Covid. Então, lá no hino, nosso hino, da nossa bandeira, que não é do Bozo, diz o seguinte: um filho teu não foge à luta. Não teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, dentre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste, só és mãe gentil, pátria amada, Brasil. E é por essa pátria amada que a gente luta, é por esse município, como diz a música do seu Fifi, do Zé Kleber, és tu, Paraty amado. É por esse Paraty que a gente luta, por essas crianças das escolas municipais que a gente luta, e é pela construção de algo melhor para aqueles nossos alunos, para os filhos e netos daqueles que têm. Um bom domingo, um bom dia do trabalho para todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Não deixe a dúvida entrar no coração de vocês. Não deixe o desânimo entrar no coração de vocês. Porque a luta é grande. Mas nós vamos vencer. Porque se você olhar na galeria da prefeitura, quantos prefeitos já teve? E nós estamos aqui. É porque eles passarão. E nós passaremos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.